Irmãos e irmãs, continuando com o nosso tema, podemos dizer que quanto mais se peca, mais se está predisposto ao pecado. Os vícios, sendo contrários às virtudes, são hábitos perversos que obscurecem a consciência e nos inclinam ao mal. Exigem de nós uma luta constante contra eles e, sobretudo, muita vigilância em oração. É o que Jesus nos ensina, vigilância e oração, lá no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. Capítulo 26 do Evangelho. Faça a experiência dessa leitura aí em casa. E continuando, os vícios podem estar ligados aos chamados 7 pecados capitais, que são soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça e a negligência. Olhando para cada um deles, começamos pela soberba. A soberba, meus irmãos, faz o homem cheio de si mesmo, sem lugar para as outras pessoas, sem lugar para Deus. Entendo que o pior de todos os pecados, e é o que levou os anjos maus a se rebelarem contra Deus, e levou Adão e Eva à desobediência e ao pecado original. Por outro lado, por ser o oposto da soberba, a humildade é uma grande virtude a que mais caracterizou o próprio Jesus, que é manso e humilde de coração. E São Paulo nos lembra lá aos Coríntios, na carta aos Coríntios, que a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Já a ganância, meus irmãos, é o sinônimo de avareza. A ganância é uma tragédia, é assassina da justiça e da caridade. Por causa dela, se mata, roubam, se enganam, corrompem e destroem a tudo e a todos. É uma sede insaciável. Quem paga o preço dessa voracidade são os fracos e os pequenos. Já a luxúria é o desregramento sexual através de pensamentos, palavras e atos que são contrários ao plano de Deus. Por exemplo, a prática sexual fora do casamento é um pecado da impureza que mancha o corpo de Cristo. Jesus lembra que os puros verão a Deus. Já a inveja, todo homem possui dentro de si um apetite sensível que o faz desejar coisas agradáveis da qual ele não possui. Esse apetite em si mesmo não é prejudicial e nem pode ser considerado pecado. O problema, meus irmãos, surge quando esse desejo saudável passa a ser avidez, pois ela remete ao pecado da inveja. O 10º mandamento é claro: não cobiçar as coisas alheias. Trata justamente dessa desordem do querer as coisas. E a inveja nos leva a nos entristecer, porque os outros possuem bens, talentos, qualidades mais do que nós. E a inveja corrói o invejoso que nota a felicidade do outro. Da inveja, meus irmãos, nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado pela sua prosperidade. Diz o livro da sabedoria que por inveja que o demônio levou a pecar os nossos primeiros pais
no início da história da humanidade. O primeiro pecado dos filhos de Adão e Eva foi cometido por inveja. Caim matou o seu irmão Abel. E Jesus foi entregue à morte por inveja. Olhando um pouquinho agora sobre a gula, um outro pecado capital, a gula é a interferência a intemperança no comer e no beber. É comer além do necessário para nos alimentar. E esta causa é a busca apenas do prazer de comer, mais do que a necessidade do próprio sustento. Atrelado à questão do pecado da gula, temos a questão do pecado do alcoolismo. O álcool em si é um maravilhoso dom de Deus. Jesus converteu a água em vinho. E na Sagrada Escritura, o vinho significa alegria. Por isso que dizemos que no nosso relacionamento com o outro, o nosso relacionamento com a esposa, com o marido, o nosso relacionamento com os filhos, não deve faltar o vinho bom, o vinho da alegria. E os monges cristãos também estavam acostumados a fazer a melhor cerveja do mundo. Por isso, o álcool é um dom de Deus. Mas beber muito até o ponto de embriagar-se e perder o controle é um pecado. E este pecado destrói a vida da pessoa, do alcoólatra, da pessoa que bebe, e a vida também dos membros de sua família. Não se embriaguem com vinho, porque isso é libertinagem. São Paulo nos ensina e também nos oferece uma alternativa. Vivam do Espírito. Está lá em Efésios 5:8. Irmãos, olhando agora para um outro pecado, a ira, a raiva, a maior lição que Jesus nos ensinou foi amar o inimigo. O mundo nos ensina todo o tempo que é preciso revidar, é preciso ir ao revanche, não levar desaforo para casa. Mas Cristo nos ensina a perdoar, nos ensina a mansidão, a não pagar o mal com o mal. E o segredo para destruir essa força do inimigo não é a vingança, mas é o perdão. Perdoar aquele que nos ofendeu é uma prova de fogo para verificar se de fato somos cristãos de verdade. É preciso a força do alto para nos ajudar a vencer a nossa fraqueza pela nossa natureza ferida. Já o pecado da preguiça, ela gera toda sorte de problemas, misérias, penúrias, acidentes e carências. Facilmente percebemos quantos males sociais advêm do ócio e da preguiça. E após ter entrado o pecado na nossa história, na história da humanidade, Deus impôs ao homem a lei severa e redentora do trabalho. Assim nos ensina Paulo VI. E lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, nós encontramos a seguinte passagem: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. A partir da tragédia do pecado original, o trabalho, meus irmãos, passou a ser um veículo redentor para o homem. Além de ser o meio pelo qual ele é chamado, nós somos chamados a ser cooperadores de Deus na obra da construção do mundo. O trabalho traz para o homem uma misteriosa e agradável recompensa que ninguém e nada pode tirar.
O trabalho sério, honrado, imprime na própria matéria o espírito, e isto glorifica o Criador, o Senhor. O Senhor derrama a sua graça sobre aquele que trabalha com diligência. E como prática de crescimento na doutrina, nesta semana, convido novamente a você fazer a leitura do Catecismo, do texto base desta videoaula, que se encontra lá nos parágrafos do 1846 ao 1876, que trata exatamente sobre a questão do pecado. Em casa também, convido a cada um de vocês, após a visualização, a meditação nesta videoaula, que você também pegue a Palavra de Deus na seguinte passagem, na primeira carta de São João, no capítulo 1, do versículo do 8 ao 10. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. E para terminar, peçamos a misericórdia de nosso Senhor Jesus por todas as vezes que nós não fomos fiéis à sua vontade, à sua palavra. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.